A Polícia Federal está encontrando as provas que confirmam o que foi dito no áudio da reunião que foi gravada por Alexandre Ramage, na época diretor-geral da ABIN. Vou repetir. A Polícia Federal está encontrando todas as provas que confirmam o que foi dito na reunião aqui com Alexandre Ramage, com Bolsonaro, e foi no Palácio da Presidência, a reunião. O Flávio Bolsonaro só não estava presente porque ele estava com Covid, por isso ele não estava presente. Estava presente Bolsonaro, Alexandre Ramage, Bolsonaro, presidente da República, por incrível que pareça, Alexandre Ramage, diretor-geral da ABIN, o general Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional à época, a quem a ABIN era subordinada diretamente, e ele diretamente à presidência da República, e duas advogadas de Flávio Bolsonaro. Qual que era o teor dessa reunião? Daqui a pouco eu vou te dar datas e dar tudo que a Polícia Federal já descobriu em relação ao áudio, porque eu já expliquei para vocês. Não basta ter um áudio falando que isso e aquilo e outro, não basta. A Polícia Federal tem que encontrar os fatos que confirmam o que estava no áudio. E daqui a pouco eu vou te falar tudo que a Polícia Federal já encontrou. O que ocorre? A defesa de Flávio Bolsonaro, que estava sendo investigado e processado por rachadinha no Rio de Janeiro, queria, porque queria, encontrar provas que anulasse toda a investigação a partir dos auditores fiscais. As advogadas dele, nessa reunião, tinham a seguinte tese para fazer a defesa de Flávio Bolsonaro: vamos encontrar que os auditores fiscais, de forma ilícita, acessaram as informações fiscais de Flávio Bolsonaro. Se a gente conseguir provar que os auditores fiscais acessaram de forma ilícita, ilegal, as informações fiscais de Flávio Bolsonaro, a gente anula tudo. Era esse o teor da conversa lá. Inclusive, os advogados, colocaram a suspeição sobre enriquecimento ilícito desses auditores de tributos. E muitos canais, muitos até de esquerda, que não entende muito bem do trem, bem como, principalmente, canais de direita e de extrema direita, estão propagando que os auditores fiscais foram demitidos, exonerados, e sem explicar toda a situação. E o que eu já digo para você, não é verdade. É mais fácil que eles foram perseguidos. Eu vou te dar datas e tudo mais que a polícia já tem encontrado. Cafezinho quente, Deus cuida da gente. Então vamos lá. Vamos de forma cronológica. Toca no like, bota, sem anistia. Bolsonaro na cadeia e toda a sua organização criminosa. 2018, dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro de 2018, Bolsonaro já tinha sido eleito presidente. Ele só não tinha tomado posse ainda, que ele ia tomar posse no início de janeiro, mas ele já estava eleito presidente da República. Então, dia 6 de dezembro de 2018, o COAF percebeu uma movimentação atípica nas contas de Fabrício Queiroz, chefe de gabinete e assessor direto e primeiro do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O Conselho de Operações Financeiras percebeu movimentação estranha, dinheiro para lá, dinheiro para cá, cheque inclusive para Michele Bolsonaro e tal coisa. Aí o COAF fez um relatório. Esse relatório foi parar na mão de auditores fiscais, auditores de tributos da Receita Federal. E esses auditores fizeram um relatório de investigação fiscal, de fato confirmando que estava errado, tinha alguma coisa errada. Dia 6 de dezembro de 2018. Dia 20 de junho de 2020, dia 25 de junho de 2020, Tribunal de Justiça
viu essa investigação. COAF, em dezembro de 2018, percebeu movimentação atípica das contas de Flávio Bolsonaro, especialmente do seu chefe de gabinete, Fabrício Queiroz. Aí o que ocorreu? Foi aberta uma investigação através do relatório feito por auditores fiscais da Receita Federal de investigação fiscal, de movimentação atípica. Foi aberta uma investigação. E o juiz ali do Rio de Janeiro, que estava ali como comandante dessa organização. Tem o nome do juiz. O juiz chama Flávio Itabainha. Flávio Itabainma, o juiz da 27ª Vara ali do Rio de Janeiro. Tudo advindo, reitero, da Receita Federal, lá na origem, que era o que estava no áudio de Flávio Bolsonaro ali, das advogadas dele com Bolsonaro, que eles queriam achar provas contra esses auditores. Ocorreu isso, foi aberta a investigação, então, lá na 27ª Vara do Rio de Janeiro. Isso em 2020, 25 de junho. Depois do relatório do COAF, em dezembro de 2018, Bolsonaro já presidente da República. Dia 20 de agosto, dia 25 de agosto, 2 meses depois de 2020, é gravada essa reunião com Bolsonaro, o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramage, General Helena e as duas advogadas de Flávio Bolsonaro, em que eles falam e que tem que descobrir uma prova, tem que achar um jeito de descobrir que auditores, de forma clandestina, acessaram os dados fiscais de Flávio Bolsonaro. Se eles conseguissem achar essas provas, eles conseguiriam anular todo o processo, que já tinha sido aberto lá no Rio de Janeiro. Foi esse o teor. Porque a tese era o seguinte: se achasse as provas, anulava tudo. Pois bem. Aí o que aconteceu? E a Polícia Federal já descobriu. Dia 25 de agosto de 2020, teve essa reunião que foi gravada por Ramage, e eles tiveram essa conversa. Dessa conversa, foi feito um requerimento pelas advogadas de Flávio Bolsonaro. Nesse requerimento, elas enviaram um pedido de investigação para o chefe da Receita Federal, Tósteles Neto, que foi ouvido ontem pela Polícia Federal. Pediu para que fosse investigado esses auditores fiscais que fizeram esse relatório contra Flávio Bolsonaro. E abriu um processo de investigação interno para saber se eles tinham acessado de forma clandestina. E mais do que isso, as advogadas alegaram enriquecimento ilícito desses auditores fiscais. E ela fez um requerimento, a Polícia Federal tem esse requerimento já em mãos. E pediram, então, para que houvesse abertura dessa investigação, para saber se havia a espionagem dos auditores fiscais em relação a Flávio Bolsonaro e a sua esposa, Fernanda. Foi feito esse requerimento para o Tósteles Neto, na época, chefe da Receita Federal. Pois bem, foi aberto essa investigação. Você está entendendo que está confirmando tudo que foi combinado lá na reunião, que vazou o áudio? Foi aberta essa investigação dentro da Receita Federal, no dia 23 de outubro. Dia 25 de agosto aconteceu a reunião, posteriormente, em setembro, foi feito o requerimento, e em outubro, dia 23 de outubro de 2020, foi aberta a investigação contra os auditores fiscais que investigaram as contas de Flávio Bolsonaro, de 15 assessores de Flávio Bolsonaro e de Fabrício Queiroz. Foi aberta uma investigação interna contra eles na Receita Federal. Por meio de portaria, a Polícia Federal já tem a portaria, por meio de uma portaria, saiu no Diário Oficial da União, foi escalado 3 auditores de tributos para fazer essa investigação e 2 auxiliares técnicos de tributos para fazer, 5 servidores para fazer essa investigação, e eles teriam 180 dias para investigar.
se os auditores de tributos fizeram ilegalidade ou não, se tiverem enriquecimento ilícito nas suas vidas, conforme alegado, confirmado ali, alegado pelas advogadas de Flávio Bolsonaro, que tentavam achar provas dessa situação para anular toda a investigação contra Flávio Bolsonaro. Foi aberto dia 23 de outubro de 2020 a investigação contra os auditores. Tá bom. Aí foi seguindo a investigação. Daqui a pouco eu volto. Eu vou seguir cronologicamente. Aí, dia 19 de outubro de 2020, Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia Flávio Bolsonaro. Tudo isso que estava acontecendo em Brasília, concomitantemente, no Rio de Janeiro, o bicho estava pegando. Ministério Público, no dia 19 de outubro de 2020, denuncia Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e mais 15 ex-assessores dele, na época, assessor dele do gabinete dele de deputado estadual, por organização criminosa, por lavagem de dinheiro e por peculato, que é a rachadinha, que é roubar dinheiro público. Entre meios tudo isso, quem era presidente da República? Bolsonaro. Que, pelo que tudo indica, e a Polícia Federal busca provas para achar isso, Bolsonaro estava interferindo. Estava tentando ali, de tudo quanto é jeito, entrar para defender e proteger o seu filho, seja na Receita Federal, seja no Rio de Janeiro, no Ministério Público, na polícia e tudo mais. E é isso que a Polícia Federal está encontrando provas, que Bolsonaro usou do seu cargo para proteger o bandido do seu filho, ó, segundo a Polícia Federal, que está encontrando provas disso. Então, dia 19 de outubro de 2020, o Ministério Público faz a denúncia. Organização criminosa, roubo do patrimônio público, que é peculato, e lavagem de dinheiro. Flávio Bolsonaro, mais 15 servidores e o seu chefe de gabinete, à época, Fabrício Queiroz. Concomitantemente a isso, dia 4 de dezembro de 2020, o que ocorreu? O principal auditor fiscal que fez o relatório que deu origem a esse processo contra Flávio Bolsonaro foi exonerado. Aqui entra o gadinho espalhando mentira. Gente, exoneração é uma coisa, demissão a bem do serviço público é outra coisa. Quando você ouvir que um servidor público foi exonerado, muito possivelmente é de um cargo de confiança. Ele, o Cristiano Leme, e a Polícia Federal tem prova de tudo isso, documente tudo isso. Cristiano Leme, ele era chefe de um dos departamentos da Receita Federal no Rio de Janeiro. Ele foi um dos que investigou Flávio Bolsonaro. O que aconteceu dia 4 de dezembro? Logo depois, um mês depois da denúncia feita pelo Ministério Público, ele foi exonerado do cargo de confiança. Ele era subordinado a quem, Andréia? Ao ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Bolsonaro estava acima, Paulo Guedes abaixo, e logo, concomitantemente, na cadeia hierárquica, estavam os auditores fiscais. Ele foi tirado do cargo de confiança, que recebia gratificação. Quando você é servidor público e tem um cargo de confiança, você recebe gratificação além do seu salário. Então, ele foi demitido do seu cargo de confiança. Aí o Gadinho pega e coloca nas redes sociais dele, faz um monte de vídeo e fala, tá vendo? Os auditores estavam errados, por isso foram demitidos, exonerados. Vou repetir, isso é uma desinformação. Eles não foram demitidos, eles continuam. Todos eles são auditores fiscais até hoje. Ele foi exonerado do cargo de confiança que o presidente da República, o ministro da Justiça não, ministro da Economia, escolhe quem quiser, é cargo de confiança, bota quem ele quiser lá. Ele foi exonerado. Sabe por que ele foi exonerado? Segura, o nome dele é Cristiano Leme. Isso 4 de dezembro de 2020, depois de 2 meses da denúncia do Ministério Público abrindo o processo. Fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2021, Bolsonaro, presidente da República. A comissão, você lembra daquela comissão de 5 servidores da Receita Federal que abriu o processo de investigar esses auditores para saber se eles tinham investigado ilicitamente Flávio Bolsonaro e a esposa dele, Fernanda, que foi pedido por meio de requerimento pelas advogadas de Flávio Bolsonaro, depois da reunião, dia 25 de agosto de 2020, essa comissão chegou num relatório na conclusão final da investigação. O que a comissão disse? Não existe. O mínimo
de indício de que os auditores fiscais cometeram qualquer ilegalidade. Não existe nenhum indício que eles tiveram enriquecimento ilícito nas suas vidas e não existe nenhum indício de que eles espionaram ou fizeram qualquer tipo de situação ilícita em relação a Flávio Bolsonaro e em relação a Fernanda. Aí, quem que foi demitido agora, Andréia? Segura. Sabe quem foi demitido agora, depois dessa? O chefe da Receita Federal, Tóstenes. Isso, meu querido. O que depois, ontem, na Polícia Federal, o Tóstenes é que foi demitido depois desse relatório da comissão que ele criou por meio de portaria no Diário Oficial da União. Polícia Federal tem prova de tudo. Depois que a comissão disse que os auditores não cometeram crime nenhum, não tinha enriquecimento ilícito na vida deles, nenhum indício sequer, nada. Aí o que aconteceu? Isso aconteceu quando? Em fevereiro de 2021, dia 24. Pois bem. Seguindo, dia 9 de novembro de 2021. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. STJ, Superior Tribunal de Justiça, isso já no Rio de Janeiro ali, anula todas as provas contra Flávio Bolsonaro de rachadinha. Por quê, Andréia? Você lembra do juiz que eu falei para vocês? O juiz que chama Flávio também? Lá da 27ª Vara do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça já tinha avocado o processo para ele, dizendo que ele era incompetente. E o Tribunal de Justiça seguiu o processo. Aí foi por STJ, porque eles entraram com recurso, né? Bolsonaro para lá, para cá. Imagina, Bolsonaro, tudo quanto é gente, veio trabalhar para o país, estava lá, dando um jeito. Vamos dar um jeito, vamos dar um jeito. Para lá, para cá, para cá. Bolsonaro, presidente da República. Aí o STJ, o que ele fez? Anulou todas as provas, dizendo que o juiz não era competente para investigar, na época, Flávio Bolsonaro, que era um deputado estadual. E, de fato, deputado estadual também tem foro privilegiado. Deputado estadual tem que ser investigado pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça também cabe ali o seu julgamento. Aí, o STJ, então, anula tudo. Toda a investigação, as provas, anula todas as provas. Aí, o que o STJ faz? Inclusive, um do STJ foi Bolsonaro que nomeou e escolheu, viu? Só a título de informação. Volta o processo para onde, Andréia? Para onde ele está hoje. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Aonde? Na gaveta do Procurador-Geral de Justiça. Mas antes de falar do Procurador-Geral de Justiça, o que aconteceu? Dia 9 de novembro de 2021, o STJ anula todas as provas, dizendo que o juiz era incompetente. Dia 7 de dezembro de 2021, o que aconteceu? Que eu falei para vocês? O Tóstenes, chefe da Receita Federal, que não conseguiu produzir provas a favor de Flávio Bolsonaro na Receita Federal, porque era isso que eles queriam, foi demitido. O que depois, ontem, na Polícia Federal. Todo... Hã? Ele não compareceu. Ele foi intimado na semana passada para depor, o Tóstenes. Aí ele pediu para não ser semana retrasada, para ser essa semana agora. Aí era ontem o depoimento dele. Ele não compareceu para depor. Ele foi demitido no dia 7 de dezembro de 2021, depois que o plano da defesa de Bolsonaro, organizada, combinada, no dia 25 de agosto de 2020, na reunião com o presidente da República, Bolsonaro, chefe da ABIN ali, diretor Alexandre Ramage, o ministro de Segurança Institucional, general Helena, e as duas advogadas não deram certo. Deram com os burros na água. Ele foi demitido. E ele não compareceu ontem para o depoimento da Polícia Federal. E vou repetir, tudo isso que eu estou a dizer para vocês, a Polícia Federal tem provas de tudo. De tudo. Eu estou até pensando, o que ele vai dizer, né? Por que ele não foi? Por que ele não foi? Olha aqui, Tóstenes, chefe da Receita Federal, é exonerado
perdeu seu cargo de confiança, que é a mesma coisa, o cargo de confiança. Ele é auditor fiscal de carreira, ele continuou no cargo de auditor fiscal, de carreira, servidor público concursado. Ele perdeu o cargo de confiança no dia 7 de dezembro de 2021. Dia 1º de fevereiro, concomitantemente a isso, dia 1º de fevereiro de 2022, ano de eleição, foi quando Bolsonaro, depois disso, lembrou que tinha eleição, né? Foi quando ele começou a fazer alguma coisa pro pobre, porque antes ele só tinha trabalho para proteger a família dele. Uma hora protegia Flávio Bolsonaro, outra hora protegia Micheca Bolsonaro, outra hora protegia Carlos Bolsonaro, outra hora é Renan Bolsonaro. Ele trabalhava na presidência da República para proteger a família dele, e não para trazer respostas satisfatórias para a sociedade brasileira. Dia 1º de fevereiro de 2022, foi nomeado o novo chefe da Receita Federal, o João Tafferner, aliado de Bolsonaro e de Paulo Guedes. E onde está hoje, André, o processo contra Flávio Bolsonaro? Está no gabinete do Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo governador do Rio de Janeiro. Bota aí a nomeação dele para nós. Tem a nomeação dele que saiu no diário aqui. Bota grande. Bota grande. Cláudio Castro nomeou o Luciano Oliveira Matos de Souza como Procurador-Geral de Justiça. Pode botar pequeno. Cláudio Castro nomeou ele por 2 anos, e que é um biênio, que pode ser reconduzido ou não. Pode ser nomeado de novo, reconduzido, ficando mais 2 anos. Aí Cláudio Castro pôs ele 2 anos, e agora ele vai ficar mais 2 anos, total de 4 anos. Está na gaveta dele o processo contra Flávio Bolsonaro de rachadinha. Andréia, falta provas? Não falta provas. No processo está claro que Flávio Bolsonaro cometeu o crime de rachadinha, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O que aconteceu então, Andréia? Houve um erro processual. Porque num processo, meu querido, existem as regras de direito material, que é esse aqui, que é as provas, que comprovam ou não se a pessoa é bandida ou não. Em relação ao aspecto material do processo, as provas são robustas de que Flávio Bolsonaro é bandido. Ponto. Só que no aspecto formal, que é a parte processual formal, houve um vício que causou a nulidade, porque o juiz que investigou no início, Flávio, era incompetente. E o STJ, então, anulou tudo. André, o que pode ser feito? Repetidos atos e novas provas carreadas nos autos do processo, pedindo a reabertura do processo. Só que, nesse caso, a reabertura do processo caberia, então, ao Supremo Tribunal Federal, a Paulo Gonet. Por quê? Porque hoje Flávio Bolsonaro não é mais deputado federal. O foro privilegiado dele não é mais perante o STJ ou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O foro privilegiado dele hoje é perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que ele é senador. André, e o que precisa para acontecer isso? Vontade política. Requerer. Porque aí a Polícia Federal entraria na história e faria a investigação, e Paulo Gonet que decidiria se faria a denúncia ou não, e quem julgaria seria o Supremo Tribunal Federal. Eu li todo o relatório, tive acesso a algumas provas, li tudo, vi tudo, e vou repetir para vocês: provas que Flávio Bolsonaro é bandido, tem muitas. O que houve foi um erro processual que causou a nulidade do processo. E mesmo assim, não vou mentir, me espantou muito a celeridade com a qual o STJ deu para essa decisão. Foi assim, ó, coçando meu nariz. E quem entende um pouquinho de processualística sabe que os atos processuais, quando chegam no STJ, no Supremo, geralmente não é rápido. E foi, ó, muito, muito rápido, tudo muito rápido para arquivar. Entende, meu querido? É,
Andréia, e o que você diz a partir de tudo isso? Minha opinião, o que vai acontecer? Minha opinião, tá? Isso tudo aqui está sendo investigado. Flávio Bolsonaro, gostando ou não, querendo ou não, isso aqui está sendo investigado hoje pela Polícia Federal. Ué, Andréia, mas não está engavetado lá no Rio de Janeiro? Tá. Só que a partir da investigação da BIM paralela, encontrou-se esse lastro de crime. E a Polícia Federal não pode simplesmente descartar isso e jogar fora. O que é que ela poderia fazer, Andréia, se não fosse da competência da alçada da Polícia Federal? Poderia mandar tudo isso para o Rio de Janeiro e falar para as polícias competentes julgar. Só que como o Flávio Bolsonaro é senador, ele vai se lascar. Por quê? Não será mais nulas as provas, porque quem está investigando agora é a Polícia Federal. Quem está no comando dessa investigação, aí que piorou tudo, Alexandre de Moraes. Quem vai fazer a denúncia ou não, não é o Rio de Janeiro, lá o procurador-geral, é Paulo Gonet. Essa situação da BIM paralela vai trazer de volta, aliás, já trouxe de volta toda a situação da organização criminosa envolvendo a rachadinha de Flávio Bolsonaro. E hoje está na esfera competente legítima, porque ele é senador, que é exatamente a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet. Ou seja, essa situação da BIM paralela, eu já falei para vocês. A questão da tentativa de golpe é a mais grave, tecnicamente falando, juridicamente falando, que Bolsonaro está sendo investigado. É a mais grave. Tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tudo mais, é a mais grave. Mas essa da BIM paralela é que vai acabar com a organização criminosa que Bolsonaro, pelo que tudo indica, chefiou, especialmente durante os 4 anos do seu mandato enquanto presidente da República. Porque, para além de trazer novos indícios de outros crimes perpetrados pela família Bolsonaro e que não serão desprezados, que serão investigados, e estarão no bojo da investigação, mexeu com gente muito grande. Sem espionar nós, me espionar, te espionar, mexer com você, mexer comigo, não dá muita coisa, não. Vamos ser realistas. Mas mexeu com a maior cúpula de poder de uma democracia, com as maiores. Deputado e senador, a cúpula do parlamento do Brasil foi espionada ilegalmente. Senadores, deputados. A cúpula do judiciário do Brasil foi espionados ilicitamente. Ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, jornalistas foram espionados, jornalistas espionados, advogados espionados, servidores espionados e tudo mais. Vai ser o fim dessa organização criminosa. Não é nem por causa da tentativa de golpe, não é nem por causa da questão das joias, não é nem por causa da questão da fraude do cartão de vacina, é por causa da BIM paralela. Espionar os auditores fiscais, espionar os membros do Ministério Público. E pessoas já estão entrando com ações de indenização por danos morais. E a União vai ter que pagar tudo. Depois vai ter que cobrar de Bolsonaro, porque Bolsonaro é responsável. Hoje, o deputado federal Alexandre Ramagem só não está preso porque tem imunidade parlamentar. Só pode ser preso em flagrante delito. E assim mesmo só por crime inafiançável. Senão, ele estaria preso hoje. E dessa BIM paralela que foi usada especialmente para blindar com informações os filhos de Bolsonaro. Renan Bolsonaro foi blindado pela BIM paralela, Flávio Bolsonaro tentaram blindar ele pela BIM paralela, Carlos Bolsonaro da mesma forma.
Bolsonaro não governava um país. Ele trabalhava para tentar proteger seus filhos dos crimes que eles cometeram. E isso vai ficar muito claro através dessa investigação da BIM paralela, que vai puxar todos os fios dessa organização criminosa. E vou repetir, provas de que Flávio Bolsonaro é bandido no processo, está claro, tem muitas. O problema foi uma questão processual, que eu vou dizer para vocês, me estranha muito, muito, que um processo contra um deputado federal foi para um juiz de primeira instância. Se é que não houve dolo nesse direcionamento, para lá na frente, exatamente, anular tudo. Porque, meu querido, quem é que não sabe que um deputado estadual tem foro privilegiado? Assim como um senador e um deputado federal têm foro privilegiado. Quem é que não sabe disso? Você está entendendo, meu querido? Minha querida? Diante desse contexto, a organização criminosa no Rio de Janeiro, ela está inserida. Ela está ali, ó, dentro dos ambientes de poder, seja no judiciário, seja na polícia, seja no legislativo, seja no executivo, pelo que tudo indica. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro hoje foi denunciado, ou indiciado, hoje, pela Polícia Federal por peculato. Quem, Andréa? Cláudio Castro. Entende? Aí, de fato, durante o governo Bolsonaro, como ele disse, não tem corrupção. Realmente, não tinha investigação. Bolsonaro fazia de tudo, demitia, perseguia quem fizesse qualquer coisa. Pra você ter ideia, eles tentaram atribuir enriquecimento ilícito para que fossem demitidos os auditores fiscais. Que é isso que eles queriam. Eles queriam que os auditores fiscais que investigaram o Flávio Bolsonaro, que fizeram o relatório de investigação fiscal que deu origem ao processo de rachadinha, eles queriam que eles fossem demitidos por enriquecimento ilícito, que é um crime. Só que não achou nada. Não acharam nada. Foram 180 dias de investigação. 4 servidores da Receita Federal não acharam nada. Foi quando o principal auditor fiscal foi demitido do seu cargo. Com tudo isso eu passei para vocês. E depois quem foi demitido? O chefe da Receita Federal, o Tóstenes. Por quê? Bolsonaro queria, porque queria provas contra os auditores de tributos. Como ele não conseguiu ali, na minha opinião, ele partiu para outro campo. Aonde? STJ. E a Polícia Federal está investigando, meu querido. Está investigando tudo e tem prova de tudo. Flávio Bolsonaro está inserido agora, a partir dessa BIM paralela, na volta de toda essa investigação, no lugar certo. Polícia Federal, para ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, o competente, e julgado pelo órgão competente, que é o Supremo Tribunal Federal. Se lascou. Eu sempre falo aqui para vocês, é só puxar a pena. Puxa a pena, que vai sair o galinheiro todinho. É só puxar a pena nessa família. E tem gente ainda que vem defender essa organização criminosa para mim. Não. Para. 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 Flávio Bolsonaro não está preso hoje porque ele teve Bolsonaro como presidente da República. Arrisco dizer isso. Porque prova que ele era bandido tem nos autos do processo, que está dentro da gaveta do Procurador de Justiça. Vou pegar até o nome dele aqui. Luciano Oliveira. Que, inclusive, não sei se é coincidência ou não, nesse ano, em fevereiro, o Procurador de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Luciano, assinou um acordo com Paulo Gonet. Bota aí para mim. Aqui, ó. Procurador-Geral de Justiça, Luciano,
cujo processo de Flávio Bolsonaro está na gaveta, se é que está, eu tenho até minhas dúvidas, acho que nem está mais, assinou um acordo de cooperação com Paulo Gonet, procurador-geral da República. Por isso que eu sempre falo para você, meu querido, minha querida, que não vai haver anistia. E eu sei que a gente fica muito chateado com essa demora da justiça. Mas quando sair, depois do indiciamento, sair a denúncia, não vai ter jeito. Vai ser difícil escapar um da família Bolsonaro. Se você falar assim, André, você acha que escapa um? Nenhum. Não escapa nenhum. A não ser a Fiat Tititica. Entendeu? Graças a Deus, Jesus é bom. Só, mais ninguém. Vota, queremos justiça, somos resistência. Aqui a gente fala o que tem para falar. Quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Compartilha essa live, sabe por quê? Eu decidi falar sobre isso especificamente nessa live, porque tem vídeo demais, com muita mentira e muita fake news em relação a essa situação. Falando que os auditores fiscais foram demitidos, que os auditores fiscais foram... Não, ele só perdeu o cargo de confiança porque ele fez um relatório contra o filho do presidente. Só o cargo de confiança, continua como auditor fiscal. E agora vai ser intimado pela Polícia Federal para depor. André, todos serão intimados para depor. Sabe esses 5 que foram nomeados para fazer a comissão de investigação pelo Tóstenes? Vai ser todos intimados para depor. Tóstenes correu ontem, nem apareceu, mas vai ter que aparecer, senão daqui a pouco vai ser decretada a prisão dele. Você está entendendo? Todos serão intimados, todos vão falar. E tem um monte de mentira nas redes sociais sobre isso, colocando Flávio Bolsonaro como santinho, como perseguido da Receita Federal, coitado, como não sei o quê, auditores estavam errados, não sei o quê, ó. E tem prova de tudo. De tudo. O que eu acho? Eu acho é pouco. E nós estamos aqui para derrubar desinformação e fake news mesmo. Por isso, toca no like, bota. A gente só quer justiça. Tem gadinho chorando na live? Ô, Central, tem gadinho chorando na live? Fala para ele. Senta e aprende. O que é que nós queremos? Bota aí porque ele não sabe. O que é que nós somos? Escreve aí porque ele não sabe, meu querido, minha querida. E a gente é assim, do jeito que vai e volta. E eu vou dizer para vocês, Bolsonaro e a família Bolsonaro tá lascado. Não vai salvar nenhum. Salvo um, que é a tica. Entendeu? O resto, eita! Ô, meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e deixa ali o seu comentário, o seu like, compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook. Você viu que eu dei datas, dei tudo para vocês aqui, ó. E tudo isso é só um tico que eu tive acesso. Polícia Federal tem prova de tudo. E agora está ouvindo todo mundo, porque precisa do depoimento de todo mundo. E vão se lascar. E vou repetir, Alexandre Ramage, delegado da Polícia Federal de carreira, hoje deputado federal, que foi diretor-geral da ABIN de Bolsonaro, só não está preso porque tem foro não, tem imunidade parlamentar, senão estaria no Chilindró. Bota e toca. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Beijo no seu coração. Se cuida. Até a próxima live. Fui. Tchau, Brasil, varonil. Tamo junto sempre. Oi.